pensar, não, depois de uma sociedade estável, socialista, consolidada, nós vamos nos atentar para debater essencialmente na raiz o racismo. Então é necessário nós buscarmos atitudes no hoje antirracistas e a coerência também nas nossas posturas políticas e também nas nossas posturas também na nossa individualidade, que não são posturas meramente pessoais, de opinião. Então, racismo não é questão de opinião, assim como a misoginia, por exemplo, o sexismo, não é questão de opinião. Então, isso é necessário a gente pensar nessa coerência entre a teoria e a prática, a necessidade de a gente cada vez estar se revendo as posturas racistas que ainda existem conjunturalmente, não só conjunturalmente, mas historicamente, elas são construídas e reforçadas. E o nosso papel para não reforçar ainda mais o que já é consolidado. Então, um pouco, enfim, da importância de a gente estar debatendo no hoje, na contemporaneidade, essas questões essencialmente nas nossas posturas. E primeiro, eu acho que o livro também nos inspira pensar a análise da realidade a partir do ponto de vista interseccional. Então, não ver a realidade a partir de um recorte, seja ele econômico ou cultural, ou também analisar como algo abstrato, né? Como o Khaled bem colocou, que é uma criação do sistema colonial capitalista que até hoje se beneficia, e ele só se sustenta e está aí hoje porque ele também dominou todas as estruturas nesse campo da nossa humanidade, né? Então, se pensar que em uma sociedade que não via o racismo ou a discriminação por questões étnico-raciais ou por questões de gênero, já existiu uma sociedade sem essas discriminações? Se a gente pensar que a dominação e a discriminação pela diferença, então se a gente pensar que é possível a gente viver em uma sociedade que não veja a diferença como um fator para a desigualdade, então não quer dizer que todo mundo, aquele discurso, né, da raça humana, todo mundo é igual, então não há diferença, não há, enfim, nesse campo que vai puramente mais para o campo biológico. A questão é política. Então, como que também o livro inspira a análise da realidade a partir que é possível a gente romper com o racismo, derrotando, né? Combatendo e derrotando o racismo é possível a partir de estratégias políticas antirracistas. Só é possível a gente pensar a derrota do racismo a partir de estratégias políticas que tenham isso como objetivo. Então, ver o próprio racismo e a partir de uma análise interseccional, pegando, por exemplo, aqui do Brasil, olhar como a política, por exemplo, da questão ambiental é puramente racista. Então, pensar até nessas formas de entender a análise da realidade a partir de um racismo ambiental ver que hoje populações que estão em condições mais sensíveis em relação à natureza, que estão passando, que vivem à beira, por exemplo, de rios, mas estão passando e sofrendo com falta d'água, por exemplo, e nós que moramos, por exemplo, na cidade, claro, temos várias outras questões para serem também tratadas, mas como que o fator ambiental às vezes não afeta da mesma forma diversas pessoas, porque vivem em ambientes construídos enfim, ver a cidade de São Paulo, por exemplo, a partir de um viés mais de uso da cidade, de um urbano cada vez mais artificializado, e pessoas que têm um contato mais próximo com a natureza, que vivem um contato mais próximo com os biomas, eles têm uma sensibilidade maior em ver
a questão ambiental do único fator mais interseccional é também compreender o racismo ambiental com classe, com cor, com gênero. Então, isso também, eu acho que